Pode falar, gente. Vamos lá. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Roberta Fogueiral, do canal Aduaneiro. Estou aqui com o especialista em comércio exterior, professor Milton Gatto. Né? Boa tarde, professor. Boa tarde, Roberta. Muito obrigada, viu, por aceitar o convite da Eu que gente. agradeço o convite. A gente reuniu aqui, pessoal, 12 perguntas sobre o programa do Operador Econômico Autorizado e, consequentemente, a prova, né, da ESAF. Muitas questões têm chegado a gente e a gente sintetizou 12 questões para fazer essa live aqui para o pessoal da página, tirar algumas dúvidas. E essas 12 questões, elas vão ser transformadas em 12 e-mails diários, cada dia uma dica, né, para o pessoal que, de repente, perder a live, mas está cadastrada na nossa página na internet, né, no nosso site, poder receber as dicas e ir acompanhando e tirar a dúvida, que eu tenho certeza é a dúvida de muita gente, né, professor? Muita gente que está bem confuso. Professor, o que é o programa do Operador Econômico Autorizado? Bom, o OEA, Operador Econômico Autorizado, ele visa habilitar qualquer interveniente na operação de comércio exterior que ofereça baixo grau de risco na operação. Pode ser o importador, o exportador, transportador, enfim, qualquer um que tenha algum interesse naquela operação, seja de importação, seja de exportação. A meta é sempre aquela, é identificar os intervenientes que ofereçam baixo grau de risco nessas operações. Daí vem a habilitação OEA. Quando o senhor fala baixo risco de risco da operação... Baixo grau de risco. Baixo grau de risco. Explica um pouquinho para a gente o que é um baixo grau de risco para um interveniente. Veja, no caso, o órgão gestor aqui no Brasil, a Receita Federal, ela está preocupada exatamente com esse grande fluxo e movimentação de pessoas, mercadorias, transportes. A ideia, exatamente, oferecer o baixo grau de risco é que toda essa movimentação cumpra não só as questões aduaneiras, mas inclusive no aspecto tributário, o cumprimento de normas. O compliance, exatamente. Essa é a ideia. Mas isso não é inacessível para uma pequena empresa, para uma média empresa, ou isso é uma coisa só de empresa grande? Não, pelo contrário, isso está acessível basicamente hoje a todas as empresas que operam em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Todos os segmentos, exatamente. Então, é por esse motivo que esse programa foi criado. Quando a gente fala por que o programa do OEA foi criado sob o ponto de vista da Receita Federal. Exatamente. A preocupação, veja, essa é um programa que foi criado no exterior. Nós tivemos, a partir do advento do ataque das Torres Gêmeas em Nova York, aquela grande preocupação com o terrorismo. Daí se iniciou esse programa de forma bem mais... Da maior transparência, exatamente. Como eu falei, aquela preocupação no grande fluxo de pessoas, o controle, basicamente é o controle de entrada e saída de pessoas, mercadorias, meios de transporte, né, tentando evitar exatamente essas questões ligadas à parte aduaneira, ao cumprimento, ao compliance, como você bem falou, e também a essa questão ligada ao terrorismo. E hoje, além do Brasil, quantos países já possuem o programa implementado? Hoje, basicamente, todos os continentes já está implementado o programa. O Brasil foi o último aqui? Ou ainda tem alguém para trás? O Brasil não foi o último, ainda existem algo em torno de 15, 16 programas em desenvolvimento. Ficamos no fim. Quase ficamos no final, mas você vê que é interessante, o programa, o Brasil aderiu ao programa independentemente da questão econômica e da questão política que nós passamos recentemente. Você viu que o programa, ele entrou em vigor independentemente vamos assim dizer, do fora Dilma, fica Temer, né? Exatamente, ele entrou em vigor. Mas hoje o programa já se encontra estabelecido em mais de 60 países, América do Norte, Ásia, Oriente Médio, Europa, e o Brasil já está aí já com praticamente 2 anos, né, com o programa em desenvolvimento. Um ajudante de despachante aduaneiro, ele pode conseguir uma certificação OEA? Essa é uma das perguntas que mais nos tem feito, né? Essa preocupação com a prova de qualificação técnica, né, que ocorreu o ano passado, vai ocorrer agora, nos próximos meses, e muita gente tem questionado isso. Não, o ajudante não, porque ele ainda não é habilitado a despachante.
tá? Então, essa prova que vai ocorrer dentro de poucos meses, ela visa, primeiramente, a questão do ajudante de despachante aduaneiro, para se tornar um ajudante de despachante aduaneiro, e a prova de qualificação técnica também aplicável ao despachante aduaneiro para obtenção da certificação OEA. Então, respondendo, o ajudante, não, ainda não. Só depois que ele for um despachante aduaneiro e atendido os requisitos da legislação para ter habilitação OEA. Então, numa única prova, eu posso me habilitar como ajudante de despachante aduaneiro. Exato. Certo? E se eu já sou o despachante, se eu não tiver esse certificado do OEA, eu deixo de ser despachante? Não, negativo. Essa também é uma preocupação que a gente tem recebido, né? Sim, muito. Vale dizer aqui, o programa, a habilitação OEA, ela é voluntária. Okay. Tá? Então, isso indica que não é obrigatório. Sim. Então, aqueles que não fizerem, que optarem por não serem certificados, os despachantes, não vão perder nenhum benefício já adquirido. Vão continuar continuará exatamente. Trabalho, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O fato é, para que possam ser habilitados OEA, aí sim, e aí eu vou usar essa palavra na falta de uma melhor, eu lamento. Mas a Receita Federal está irredutível nesse ponto. Sim, a gente já ouviu várias observações de despachantes aduaneiros. Movimentação jurídica, inclusive, né? No inclusive, sentido de tentar barrar a prova. Alegando que já possui experiência de 20, 30, Sim, isso seria 40 anos. Direito de trabalho. Que isso só já seria suficiente para ser habilitado. E a Receita falou, não é bem assim. Entendi. Isso é uma habilitação, não é um título, né? E para você obter a certificação, você tem que obter a pontuação mínima na prova de qualificação técnica. Então eu posso ser um despachante de 30, 40 anos e usar toda essa experiência que eu obtive para canalizar e me habilitar. E me destacar mais ainda no mercado. Exatamente. Vale dizer, que é uma das outras perguntas que nós temos recebido, o despachante ele tem que ter no mínimo 3 anos de experiência. Né? No mínimo 3 anos para poder fazer a prova e adquirir a habilitação mediante o cumprimento dos pontos mínimos. Sim. Tá? Não entrando nos pontos mínimos, mas assim, eu sou jovem, quero dar uma virada na minha carreira, vou prestar a prova para ser ajudante de despachante aduaneiro. Vou ficar 3 anos como ajudante de despachante aduaneiro e daqui 3 anos eu presto uma nova prova para ser OEA ou eu já entro com habilitação? Como faço? O ajudante de despachante aduaneiro, ele tem que ficar nessa situação por 2 anos. 2 anos. E depois requerer o registro para despachante aduaneiro. Agora, isso só não concede a ele a habilitação OEA. Aí ele tem que prestar uma nova prova? Tem que prestar a nova prova. Aí exatamente. Então eu fico 2 anos como ajudante, presto uma nova prova e consigo fazer uma habilitação OEA. Exato. Dentro das reclamações que nós temos ouvido, uma delas é essa. Poxa, mas eu tenho que fazer a prova de novo. Sim, você tem que fazer a prova de novo. Agora a prova é para a habilitação OEA. Sim, tá? Mas voltando, Roberta, a OEA ele é voluntário. Certo. Se você não fizer, você não perde aquilo que você já adquiriu até agora. Agora, o que vai mudar na minha condição profissional se eu prestar essa prova e conseguir me certificar no programa? Olha, aí o que nós temos visto, na verdade, é uma mudança de cenário. Tá? A habilitação, na verdade, ela está partindo dos importadores e dos exportadores. Estes, sim, que gozarão dos vários benefícios que são elencados pela legislação em vigor. Inclusive, um reduzido canal de conferência, né, de parametrização. Tá? A ideia é que, em função deste novo cenário, estas empresas que já estão habilitadas, elas passem a requerer isso dos seus prestadores de serviço. Isso a gente já tem visto aqui no canal aduaneiro. Já temos visto isso aqui no canal aduaneiro. Importadores e exportadores que têm solicitado ao despachante que informe se ele já é ou não habilitado na OEA. E aí o despachante às vezes descobre sobre o programa por uma exigência do cliente. O que a gente tem visto até o momento
são referências, né? Eu, particularmente, eu não vi até agora algo que seja obrigado. Mas não é muito difícil de imaginar. Né? Exatamente. Agora, do outro lado, também é importante dizer, nós temos uma situação no curso preparatório que nós fizemos no ano passado, em que uma aluna, ela foi desligada da empresa durante a realização do curso preparatório. Após a realização do curso, ela obteve a pontuação mínima, né, para a habilitação OEA, e exatamente em função disso ela conseguiu um emprego novo em questão de semanas. Para você ver como vai fazer uma grande diferença. Vai fazer, né? É um novo cenário. É um novo cenário. É um novo cenário. Uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura na forma como as empresas buscam o prestador de serviço delas. Você falou uma palavra importante logo no início. O importador e exportador, ele está atrás do compliance. Sim. E vai exigir isso dos seus prestadores. Transportadoras, depositários fiéis, despachantes aduaneiros. O despachante que não tiver OEA, ele não vai ser prejudicado. Porém, em função desse novo cenário, a coisa pode mudar. Com certeza. Pode mudar. A comissária de despacho, como PJ, como pessoa jurídica, ela pode ser certificada? Não, negativo. Não? No caso de despachante aduaneiro, nós estamos falando de CPF. Só pessoa física. No caso de despachante aduaneiro, exclusivamente pessoa física. Não é para comissária de despacho. E a gente já conversou um pouco assim, dessa mudança de paradigma, mas eu queria que o professor elencasse para a gente assim, o que você acha, na sua opinião, que são os benefícios mais assim visíveis, né, com esse certificado, que as empresas certificadas podem usufruir? Como eu falei, o benefício vai cair direto para o importador e exportador, e aqui vale dizer, importante, uma leitura na Instrução Normativa de número 1598, que fala sobre OEA. Ali é citado textualmente importador e exportador que realizem as suas operações de forma direta, sem a participação de intervenientes. Então, tradings que estão nos vendo agora, tá? As trading companies ficarão para um futuro momento. Nessa situação não vai entrar. Mas, voltando à sua pergunta, existem aí uma série de benefícios que vai desde da publicidade no próprio site da Receita Federal, da empresa. Inclusive, hoje já tem todas as empresas habilitadas, que já passam de 70, estão com o seu logotipo, a sua certificação, toda lá na página da Receita Federal. O exterior é uma baita certificação. Né? Nós temos visto isso, inclusive, a exigência de matrizes no exterior, que já são habilitadas, exigindo das suas filiais, aqui no caso do Brasil. Então, poderão gozar ali da ostentação no site da Receita, poderão ostentar o logotipo OEA no site da própria empresa, poderão participar de processos consultivos em relação a aprimoramento do programa junto com técnicos da Receita, ou seja, colaborador, e vai ter um canal de comunicação direto ali com com a Receita Federal. Sem ter medo de ter esse contato com a Receita, né? O mais importante, né? Importante, porque as empresas morrem de medo de ter contato, né? Exatamente. A Receita não vai brigar com quem tiver certificado, de jeito nenhum. Claro. De jeito nenhum, até porque existe uma equipe especializada e a equipe ali não... isso já foi divulgado pela própria Receita. Eles não estão ali para ver coisa certa, coisa errada. Eles estão ali focados em OEA. Então não tem nem que ter medo. E existem alguns benefícios que já foram divulgados pela própria Receita, as respostas de consulta de classificação fiscal em prazo extremamente reduzido. E aí, mais celeridade para o processo. Mais celeridade. Inclusive, situações que ainda dependem de modificações na sistemática de comércio exterior, é o chamado despacho sobre águas, né? O despacho antecipado, o despacho marítimo. Nós não temos essa situação, com exceção no transporte terrestre, mas no marítimo, né, está previsto isso. Então, existem aí vários benefícios, sem falar do reduzido canal de parametrização. Isso, o custo disso é excelente, né? Além da parametrização imediata. Isso tá? É ótimo. Exatamente. Tem conferência. É o que você falou, é redução de custos, Sim, né? Nós sabemos o que é a empresa ficar com a mercadoria parada 3, 4, 5, 10 dias aguardando um canal. Demurrage, capatazias e tudo mais. Tudo mais. Após passar na prova, então, como é que eu faço para solicitar essa certificação? Olha, existe todo um procedimento, né? Não basta passar na prova, tá? E aí nós estamos falando especificamente do despachante aduaneiro. Mas eu vou falar em caráter geral, não só do despachante, mas todas as outras
entidades que podem ser habilitadas. Então, nós temos as transportadoras nacionais e internacionais, importadores, exportadores, depositários fiéis, agentes aeroportuários e portuários e despachantes aduaneiros. Existem todo um critério estabelecido dentro da legislação, de novo, a Instrução Normativa de número 1598, e tudo começa com o preenchimento do questionário de autoavaliação, né? Importante, inclusive, Roberta, comentar rapidamente, esse questionário ele não será preenchido com sim ou não, como muita gente está pensando. Sim, não, e com os embasamentos, apresentação de documentos e tudo mais. Tá? Todo esse procedimento será recepcionado pela Receita Federal através da abertura de um dossiê digital, o famoso SODEA, onde toda a documentação será encaminhada para a Receita através, será feito o upload, né, para o site da Receita através de programa específico. O documento comprova, exatamente. Né? É esse procedimento que será conduzido, né, por aquele que quer ser habilitado. Me habilitei, passei na prova, sou despachante aduaneiro, preenchi todos os requisitos, entreguei os documentos, sou um operador econômico autorizado. Quais são as condições assim para o despachante se manter no programa, para a permanência dele no programa? Não só o despachante, mas qualquer habilitado. Tá? A cada 3 anos deve fazer um novo processo. Tudo de novo? A prova, inclusive? A prova... Não, no caso, a documentação toda... Ah, sim, até para renovação. Para renovação, exatamente. Aqui eu faço uma comparação rápida com o que nós tínhamos no passado, que era o Linha Azul, que era um processo mais engessado, um pouquinho mais engessado. Era 2 anos. Aqui, no caso, é a cada 3 anos. O que vai obrigar a empresa a não adotar a política de compliance só para preenchimento de questionário. Não, inclusive existe... Como cultura, né? Inclusive, durante todo o processo, durante esse momento em que ela foi habilitada até os 3 anos, ela poderá ser acompanhada, auditada e assim por diante. A qualquer momento. A qualquer momento, exatamente. Perfeito. Exatamente. O professor quer fazer mais alguma colocação dessas 12 dicas que a gente colocou? Não, é só deixar claro aqui a necessidade, pelo menos em termos de se pensar direitinho em relação ao EA. Como a gente falou aqui, é um novo cenário, tanto para o importador e exportador, quanto os demais intervenientes. E também para o despachante aduaneiro. Eu entendo as observações que estão sendo feitas por sindicatos, por despachantes. Na verdade, eu conheço até despachantes que são verdadeiros doutores na área, né? Mas a regra do jogo é a pontuação mínima na prova de qualificação técnica. Tá? No momento é o que nós temos e eu sugiro, deem uma olhada nisso com carinho, porque, Roberta, é aquilo que nós falamos, é um novo cenário, as empresas importadoras e exportadoras passarão a requisitar isso, se não, mínima, né, se não nesse momento, em termos de observação, num futuro, alguma coisa como obrigação. Se você não tiver OEA, sinto muito, você não vai mais poder fazer parte do meu leque de prestadores de serviço. Porque eu sou compliance e você não vai fazer muito sentido, né? Mais ou menos por aí. Eu sou habilitado e você, que é meu prestador, não é? Então eu não sou compliance. Né? Exatamente. Então eu queria dar só essa sugestão, né? E também, né, fazendo aqui Mas vou te fazer uma pergunta final, aquela pergunta de $1 milhão. Opa! Assim, tá? A prova é difícil? Difícil. Pela leitura do edital, você que é o professor da matéria aqui, das aulas gravadas, de 0 a 10 essa prova é difícil, como é que é? A prova, ela é bem técnica. A prova é bem técnica. Tenho certeza... É o regulamento aduaneiro? É o regulamento, não só o regulamento aduaneiro, tá? Nós temos aí várias situações que envolvem, além do regulamento aduaneiro, outras questões. Mas, basicamente, podemos seguir ali o regulamento aduaneiro. É uma prova técnica, depende de muita atenção de quem estiver participando, mas nós também temos experiência com amigos da área. O próprio, né? Gilberto Sartori, que já gravou até depoimento Gilberto, que já gravou aqui com a gente, né? Ele passou em primeiro lugar, inclusive, na prova. Sim. Inclusive, ele colaborou naquele primeiro curso preparatório que nós fizemos, deve colaborar agora no segundo que vamos fazer. Então, assim, a prova, ela é técnica. Existem, sim, algumas questões de pegadinha que requer atenção, mas para quem estudou, para quem se dedicou,
não deve ter muita dificuldade. Não sai muito do que o edital fala, não tem muita surpresa, né? O que você falou agora é importantíssimo. Acompanhe o edital, tá? Inclusive, o nosso curso preparatório talvez seja o único do Brasil 100% focado no edital. 100% focado no edital. Tá? E além disso, uma coisa que quando a gente começou a discutir a montagem do curso, uma coisa que me preocupou bastante era a possibilidade de revisão de aula. Então, embora as aulas sejam ministradas aos sábados e sejam telepresenciais, quer dizer, elas vão ser presenciais aqui em São Paulo e transmitidas ao vivo para o Brasil todo, para onde a pessoa estiver, essas aulas vão ser gravadas e elas ficarão disponíveis na nossa plataforma de EAD. Então, a pessoa, quantas vezes quiser, até a data da prova, pode rever aquela matéria. E nós teremos as aulas de línguas, né? De português, espanhol. Não, é aquilo que nós falamos. Nós atendemos 100% o edital do ESAF. Aulas de inglês, português ou espanhol, de acordo com a escolha, mas toda a parte aduaneira. O canal aduaneiro já está veiculando, né, as datas das nossas aulas preparatórias. Já está com a turma aberta. Fiquem atentos a isso. Com alunos inscritos, ela já está indo super bem. Ok. Muito obrigada, amigo. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, obrigada aí pela presença. Entrem no site do Canal Aduaneiro, www.canaladuaneiro.com.br. Se cadastre, porque nos próximos 12 dias, essas dicas todas desse bate-papo super bacana, que para mim me ajudou muito, tirei muitas dúvidas. E acho que para quem está em casa e quem está no trabalho e está assistindo aqui a live, ajudou também. Nos próximos 12 dias, a gente vai mandar uma dica por dia para ajudar o pessoal a entender a importância do programa e ver que essa prova não é essa vilã toda que todo mundo pinta por aí. Em nome da equipe do Canal Aduaneiro, eu agradeço a audiência, desejo a vocês todos uma excelente semana. Obrigada e até a próxima.